Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A Chave do Enem de Humanas está no ar para alegrar o seu dia, a sua tarde, a sua noite. Seja bem-vindo para você que está na live, para você que chegou depois da live e para você que já está revendo pela 15ª vez para estudar. Porque aqui nós estamos para preparar você para realizar seu sonho de passar no vestibular, para tirar uma nota alta no Enem, conseguir bolsa, entrar pelo SISU, enfim, teu projeto de vida, nós ajudamos a construir. Vem comigo então, porque nós estamos hoje com nossa live de Ciências Humanas, fechando o ciclo, o primeiro ciclo do Chave do Enem 2024, hein? Pessoal, passa rápido e rasteiro o tempo, hein? Nós já tivemos linguagens, já tivemos matemática, ciências da natureza e hoje estamos no 4º encontro nosso deste ano com Ciências Humanas. Semana que vem, reiniciamos o processo, hein? Semana que vem, de novo, volta lá, linguagens, matemática, natureza e humanas, fechando o bloco do primeiro bimestre de 2024. Bom, para hoje nós teremos, então, História e Geografia. Deixa eu fazer o coraçãozinho, porque Geografia é demais. Conteúdo bom, componente curricular lindo e maravilhoso. Learn isso para mim. Coloque no chat qual você gosta mais. Qual você gosta? Seja sincero, não tem problema, não. É geografia, mas você gosta de física? Seja feliz com física. Se você gosta de matemática, química, biologia, seja feliz. Mas se você gosta de geografia, seja feliz comigo aqui. Vem pra cá. Mas antes da geografia tem o que, produção? Antes de geografia tem história. Professor Yuri, vem pra cá porque o palco é seu, o show é todo seu. Vamos começar com a história então? Rodou vinheta! Tudo bem, galerinha aí do segundo ano, Chave do Enem, beleza? Aqui quem tá falando é o professor Yuri, estou com vocês aí nesse dia para que a gente possa estudar aí a melhor de todas, a história. Vamos lá? Beleza? Vamos começar hoje estudando aí um grupo de questões aí ligados ao iluminismo, à Revolução Industrial e à independência dos Estados Unidos, que são as matérias aí que estão bombando neste bimestre aí para nós, beleza? Vamos começar então? Estão preparados aí? Vamos lá? Vamos então, pau na corda, vamos lá. Questão 1. Leia o aditamento ao 5º artigo da Constituição dos Estados Unidos da América, 1787, que é a Constituição que está lá até hoje, tá? Proposto pelo Congresso e ratificado pelos legislativos estaduais em 1791. Vamos lá. O Congresso não fará nenhuma lei respeitando ao estabelecimento de uma religião oficial, né, do Estado, nem proibindo o livre exercício dela, nem cerceando a liberdade de expressão ou de imprensa, ou o direito que tem o povo de reunir-se pacificamente e pedir ao governo a correção de agravos. Tá? Isso daí está lá na Constituição norte-americana, que para quem não sabe, gurizada, é a mesma até hoje. Tá? O conteúdo desse artigo revela a influência das ideias iluministas então em voga nos Estados Unidos, tá? O pioneirismo da criação de uma ideologia liberal e anticlerical. O texto está falando nisso, anticlerical, opa. C. A adoção dos princípios radicais, da Revolução Jacobina na França. Aí, né, tu tem que olhar as datas ali, né? D. O motivo desencadeador da luta de emancipação das 13 colônias, tá? Só que aí, no caso, já é depois, né? O escrito da Constituição, lógico. E a oposição às ideias dos colonos puritanos na Nova Inglaterra. Bom, o que está falando ali e qual a conexão que nós temos aqui, tá?
conexão que a gente tem aqui, gurizada, é justamente que a Constituição, a independência, a Constituição do país norte-americano, né, dos Estados Unidos da América, ele está intimamente ligado às ideias iluministas. Né? Opa, volta aqui. Então, né, tu vai ter lá as ideias de John Locke, né, tu vai ter a tradução do Thomas Paine, né, lá no processo de independência, mas a gente sabe que as ideias iluministas elas tiveram um papel extremamente importante. Tem muito aluno meu que me pergunta, professor, mas para que estudar a independência dos Estados Unidos? Né? Porque, na verdade, a independência dos Estados Unidos representou a primeira independência que nós tivemos a partir do iluminismo das ideias do antigo regime. Né? Então, tu ter metrópoles, colônias, né? Eles foram os primeiros a romper com essa ideia a partir das ideias iluministas. Um detalhe, a independência dos Estados Unidos vem antes, por exemplo, da Revolução Francesa, que todo mundo acha que é o contrário. Né? Então, é justamente por isso que, e a partir daí nós tivemos as independências da América Hispânica, da América Portuguesa, né? Que aí abriu a porteira e o pessoal começou a fazer suas independências aí. Beleza? Vamos lá. Questão 2. Ainda sobre Estados Unidos e essa relação aí com essa ideia que nós falamos anteriormente. A independência dos Estados Unidos foi declarada no dia 4 de julho de 1776 e colocou fim ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias e a Inglaterra. Né? Nós tivemos lá a lei do selo, a lei do açúcar, a lei do chá, né? A lei do aquartelamento. Nós tivemos o primeiro Congresso da Filadélfia, o segundo Congresso da Filadélfia, onde eles se autoproclamaram, né, americanos, tal, pela primeira vez, e aí tu teve a Declaração de Independência. Né? Com essa conquista, os Estados Unidos transformaram-se na primeira nação do continente americano a ter sua independência. A nova nação que surgiu foi constituída em um modelo de monarquia parlamentar federalista baseado nas ideias absolutistas de Thomas Hobbes. Eita. B. De uma república centralizada influenciada pelas ideias iluministas de Jean-Jacques Rousseau. Tá? C. Republicano federalista inspirado nas ideias iluministas que defendiam as liberdades individuais. D. Uma república federalista inspirada no modelo montagnês liderado pelos jacobinos durante a Revolução Francesa. E E. Uma monarquia parlamentar multipartidária na qual os cidadãos escolhiam seus representantes através do sufrágio universal. Qual que vocês acham que é a correta? Tá? Para não errar, tá? A questão correta é a C. Tá? Então, olha só, uma república federalista, tá? É uma república federalista. Né? Lá tu tem um poder central, mas tu também tem o poder um pouco mais diluído entre os estados, inspirados nas ideias iluministas, ok? Que defendia as liberdades individuais. Se tem um negócio que nos Estados Unidos os caras levam a pé da risca, né? É a liberdade individual, tá? E a liberdade individual, liberdade de expressão, liberdade religiosa, a propriedade privada, né? Um país liberal dentro das suas ideias originais, tá? Então essa daqui é uma questão bem legal também, tá? Uma questãozinha rápida, de vez em quando aparecem essas questões assim, pá, né? É característica do liberalismo, tá? Vamos lá. A garantia do igualitarismo social, será? O intervencionismo estatal, tá? A extinção da propriedade privada, ixi, liberalismo, e a defesa do individualismo, tá? Então essa daí é daquelas assim, gurizada, que quando aparecer o cara tem que mirar no grão do olho da questão assim, pô, tá? E marcar sem dó, tá? Vamos lá, a questão D, então, a defesa do individualismo, já tinha falado aí na questão anterior,
né? Então isso é um ponto extremamente importante para o liberalismo, né? Vamos lá. Próxima questão, questão 4. O historiador inglês Eric Hobsbawm, né, o grande Eric Hobsbawm, chamou de Era das Revoluções o período que vai entre 1789 a 1848, no qual o mundo passou por profundas transformações. Se vocês quiserem ler uns livros bons da história, leiam os livros de Eric Hobsbawm, muito bom, tá? Tem vários livros. Agora, até eu ganhei um livro esses dias aí de um amigão meu, falando sobre a biografia do Eric Hobsbawm, né? Ele morreu aproximadamente aí uns 10 anos atrás, mais ou menos, por aí. Morreu já bem velhinho. E ele deixou uma obra historiográfica gigantesca, assim. E aí ele disse que viu lá na biblioteca, não, onde vende os livros, na livraria lá, e aí ele disse assim, poxa, me lembrei de ti e te trouxe de presente, livrão do Eric Hobsbawm. Sobre esse período, assinale a alternativa correta. O mercantilismo consolidou-se como a política econômica dominante, nesse período aí que ele está falando, tá? Por meio do qual o Estado buscava garantir o seu desenvolvimento comercial e financeiro, fortalecendo ao mesmo tempo o próprio poder. B. Ocorreu um alargamento das fronteiras do mundo, até então conhecido, com o início da expansão marítima comercial europeia em direção à África, Ásia, América, tornando o Oceano Atlântico o principal eixo econômico da época. Foi um período de grande estabilidade política, dado que os governos europeus, apesar da difusão das ideias iluministas e da ocorrência de revoluções americanas, não sofreram quaisquer conflitos internos ou externos. Será? Lá em cima está correta, tá? D. Ocorreu a Revolução Industrial e o antigo regime sofreu profundos abalos a partir da difusão dos princípios iluministas, inclusive com a repercussão nas colônias europeias na América. E a religião voltou a assumir um papel central na sociedade europeia da época e, consequentemente, a nobreza e o clero reassumiram todo o seu prestígio político, econômico e cultural. Sabe por que talvez tu erre essa questão? Preguiça. Sabe por quê? É uma questão que tem bastante texto. Não. Gente, uma questão fácil, só que tu tem que ler. Tá? Ali ele está falando sobre o período que vai de 789 até 1848. Então, é um período que tem que estar ligado com esse período que falou ali no enunciado. Qual é a alternativa que vai falar sobre isso? Não tem erro, gurizada. É a D. Ocorreu a Revolução Industrial, o antigo regime sofreu profundos abalos a partir da difusão dos princípios iluministas, inclusive com a repercussão nas colônias europeias na América, as independências dos Estados Unidos, a independência da América Espanhola, América Portuguesa. Então, não tem erro, só que tu tem que ler, né? Não adianta tu pegar o livro, né, pegar a prova, ficar olhando para ela como se fosse subir as coisinhas assim, brilhantes na tua frente. Né? Tem muita gente que hoje pega a apostila, eu fico olhando, pega a apostila, começa a folhear a apostila como se fosse sair o conhecimento. Não, tem que parar e ler, prestar atenção, grifa lá em cima, ver o que está sendo falado. Eric Hobsbawm falando da Era das Revoluções, 1789. Então, a questão, a alternativa correta tem que estar ligada a isso. Então, o que acontece? Muitas vezes o cara não vai na questão certa porque tem preguiça de ler, tem preguiça de interpretar e aí dá problema, tá? E aí tu não consegue. Por isso, se tu focar, tá? Ótima questão,
Muito boa questão, uma questão que não é difícil, mas ela se torna difícil porque o pessoal muitas vezes tem preguiça de ler toda a questão. Beleza? Show de bola, vamos para a próxima então. 5. Apaixonada crença no progresso que professava o típico pensador iluminista, refletia os aumentos visíveis do conhecimento e da técnica, na riqueza, no bem-estar, na civilização que podia ver em toda a sua volta e que, com certa justiça, atribuía ao avanço de ideias, das ideias, no caso, iluministas, no caso. No começo do século, as bruxas ainda eram queimadas. No final, os governos do iluminismo, como o austríaco, por exemplo, já tinham abolido não só a tortura judicial, mas também a servidão. Considerando-se os movimentos iluministas são característicos desse movimento, exceto, tá? Então, críticas ao mercantilismo e às instituições centralizadoras do absolutismo, criticavam, sim. Críticas ao monopólio comercial, né? A gente está falando aí já de um princípio liberal da economia, pois esse inviabilizava o mercado autorregulado, né? Tá bom, show de bola. Críticas ao questionamento, às investigações, às experiências, como forma de conhecimento natural, né? Então, já estou dando aí uma pista, né? Que é essa. E crença nos direitos naturais, a vida, a liberdade, a propriedade e a propriedade privada, tá? Então, tanto a A quanto a B e a C são elementos do iluminismo. O que foge, né, então, exceto, tu teria que marcar o que não faz parte, né, vai ser a alternativa C, tá? Cuidem com esse, né, exceto, então, quer dizer que todas as outras fazem parte do iluminismo, que este não faz, beleza? Vamos lá para o próximo, então, a sexta questão. Assim como os fenômenos físicos faziam os iluministas, as relações entre os indivíduos são regidas pelas leis da natureza. Os pensadores iluministas podem ser divididos em dois grupos, os filósofos e os economistas, né? Tem ali os filósofos, economistas, os cientistas, tal, mas aqui está pedindo filósofos e economistas. Tá? Respectivamente, são representantes desses dois grupos. Questãozinha ali, ó, barbadinha. Voltaire e Adam Smith, Diderot e Montesquieu, Piaget e Quesnay, eu tenho uma dificuldade séria para falar esse nome sempre, Quesnay, tá? Vincent de Gourdon e Voltaire e François, novamente, Quesnay e Sartre. Quais que são os filósofos do iluminismo que vão ser filósofos e economistas? E aí é barbadinha, né? Voltaire e Adam Smith, né? O pai do liberalismo econômico, tá? Vamos lá para a próxima. Essa daí era uma questão aí que não dá para perder, tá? Vamos lá. A chamada Revolução Industrial implicou mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais que apresentam continuidades até mesmo na atualidade. A gente sabe, né, que tu tem eventos que se alongam no processo histórico, né? A Revolução Industrial, né, já estamos aí na terceira, quarta, quinta Revolução Industrial. Então, com a base dos conhecimentos sobre a Revolução Industrial, assinale a alternativa correta. A Revolução Industrial caracterizou uma série de transformações sociais e econômicas que se manifestaram, inclusive, em termos culturais, ao afetar as diferentes formas de percepção do tempo, considerando-se o uso do relógio nas fábricas. Interessante essa questão, tá? B, vamos lá, vamos ver a próxima. Foram 3 componentes fundamentais da Revolução Industrial na Inglaterra do século XVIII. A
disponibilidade da matéria-prima, principalmente para a indústria de base, e o emprego de mão de obra, obra servil e a disponibilidade de um mercado consumidor interno. Será? C. Paralelamente a outras condições históricas que permitem a emergência da Revolução Industrial, é possível destacar a reorganização das relações de produção, baseando-se no trabalho do artesão que conhecia todas as etapas da produção. Será que isso é na Revolução Industrial? D. Considerando a mão de obra barata e as condições precárias de trabalho, a Revolução Industrial foi acompanhada pela insatisfação das corporações de ofício, cujos artesãos, revoltando-se em movimentos como o ludismo, né, que quebrava as máquinas lá e tal. E na Inglaterra do século XVI, o processo de transição do feudalismo para o neoliberalismo criou condições para que os antigos camponeses migrassem para as cidades, constituindo mão de obra barata para as corporações de ofícios emergentes. Mas aqui a gente está falando da Revolução Industrial. Será que dá para fazer essa relação? Então, a alternativa correta é a A. A Revolução Industrial caracterizou-se uma série de transformações sociais e econômicas que se manifestou, inclusive em termos culturais, né? Por exemplo, gurizada, antigamente as pessoas elas trabalhavam dentro dos aspectos naturais, dia e noite, né? Inverno, verão, outono, inverno, né? Tal. Com a fábrica, né? O general relógio passa a ser o determinante, né? Tu vai ter a luz, a luz artificial, né? Tu vai ter uma métrica onde quando tu for vender a tua força de trabalho, quem compra a tua força de trabalho vai determinar, né, o tempo, quanto, como, né, tu vai trabalhar. Então, essa daqui, gurizada, foi uma questão que eu achei bem interessante, achei legal pra caramba, para que a gente possa refletir acerca da Revolução Industrial. Beleza? Vamos para a próxima, última. Na sua obra Revolução Industrial, o historiador francês Jean-Pierre Rieux, tá? Deve ser assim, o meu francês não é legal, reconheceu que não há qualquer país que, a partir de 1780, tenha levado a cabo a sua Revolução Industrial sem que a sua agricultura tenha sofrido transformações mais ou menos completas, pelo menos em algumas regiões. Mas lembrando de que é preciso não isolar nunca, nem privilegiar a Revolução Agrícola no meio das outras novidades. Também elas decisivas, ficou estranho aqui, também elas decisivas, agora entendi, também elas decisivas na demografia da indústria, das técnicas e do comércio, tá? A análise do texto permite concluir que as transformações agrícolas do século XVIII muito contribuíram para a eclosão da Revolução Industrial, de diversas maneiras, exceto, botei outro exceto aqui para nós treinar o exceto hoje, tá? Fornecendo matérias-primas importantes para a indústria, sobretudo a lã, tá? O exceto, tá? Liberando mão de obra para a indústria, exceto, tá? Alimentando melhor a população e assim contribuindo para a expansão demográfica, exceto, possibilitando uma acumulação de capital que, em parte significativa, foi investida na indústria, criando um mercado interno instável, sobretudo
diante da instabilidade da política internacional da época, que tornava os mercados externos seguros. Tá? Qual que é a questão certa? Lembrando que exceto, tá? É a questão A, tá? A alternativa A, fornecendo matéria-prima importante para a indústria, sobretudo a lã. Tá? Aqui a gente estava falando sobre a questão das transformações agrícolas, né? E aqui nós vamos ter um ponto importante, que é justamente a transformação do que era agrícola para o pastoreio, né, de ovelhas, que é justamente o que vai ser utilizado como uma das principais matérias-primas na Revolução Industrial. Vale lembrar que a indústria têxtil, né, era o que levava a principal assim, carga da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Tá bom? Beleza, pessoal? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado aí, estudem bastante, dá mais uma olhadinha aí nas questões, tá, que vale a pena. Tá bom? Ficamos por aqui então, até a próxima aula, fui! Belezinha, 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 hein? Fechamos história, muito legal nossa aula, mas agora, para fechar o ciclo, é geografia. Geografia, a ciência do coração, a ciência maravilhosa, onde você consegue entender tudo o que acontece ao seu redor. Vem comigo então, porque eu sou o professor Tiago e eu vou ficar com você, porque agora é nossa vez, hein? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Professor, deixa eu trabalhar o que na live de hoje? Bom, você fez o simulado, já fez simulado, para você que estuda na nossa rede, que usa o material da Casa Publicadora, já fez simulado. Ah, professor, eu estudo e não fiz. Não se esqueça, nós temos simulado semanal, hein? Daqui a pouco abre o simulado de linguagens para a próxima semana. E para você que está chegando por aqui e ainda não nos conhece, seja bem-vindo. Nós trabalhamos com simulados semanais. Se você ainda não está na nossa rede que trabalha com nossa editora da Casa Publicadora, logo, logo você estará, mas a live está aqui para você, hein? Nós vamos trabalhar dois componentes hoje, dois conteúdos. Quais, professor? Para quem tem a apostilinha, módulo 1 e módulo 2, lá da sua linda e maravilhosa apostilinha da Casa Publicadora Brasileira, da CPB. Nós vamos trabalhar com o módulo 1, a questão da urbanização. Peguei ali alguns pontos chaves conceituais de urbanização e também industrialização. Peguei o comecinho do módulo 2, quando fala das ondas, das fases da Revolução Industrial. Vou trabalhar um pouquinho com vocês. Lá daqui um mês, na segunda live nossa desse bimestre ainda, eu vou trabalhar o final, o restante da industrialização, os impactos sociais, impactos econômicos, espaciais, e vou trabalhar com a distribuição espacial da indústria. Beleza então? Combinado? Aqui já fecho com vocês o conteúdo que vai ser trabalhado da primeira apostila. Beleza? Vem comigo então. Primeira questão no ar, que aliás no teu simulado não é número 1, hein? É número 9. Vem comigo então, vamos falar sobre urbanização. Uma questão da UERJ. Segundo as projeções da Organização das Nações Unidas, a famosa ONU, a população mundial ultrapassou a marca dos 8 bilhões de habitantes no dia 15 de novembro de 2022. Faz pouco tempo ali. O planeta nunca tinha abrigado tantas pessoas ao mesmo tempo. Com essa dinâmica populacional a que temos assistido nas últimas décadas, verifica-se a ampliação do número das megacidades. Lá na sua apostila vem um conceito lindo e maravilhoso que os nossos autores, professora Alessa e professora Alama, colocaram ali para você com muito carinho. Megacidade, ou megacidades, né? Mas a megacidade é uma cidade que tem uma população acima de 10 milhões de habitantes, ou que está próximo disso e teve um crescimento muito acelerado. Pegou aqui o conceito? Não pegou? Daqui a pouco você volta e vê de novo, hein? Então, é uma cidade que tem um crescimento muito exagerado e que está chegando ou ultrapassou 10 milhões de habitantes. Então, aqui no mapa, nós observamos, né, quando essas cidades atingiram 10 ou vão atingir 10 milhões de habitantes. Algumas cidades já são consideradas megacidades,
mas a população ainda não chegou aos 10 milhões. Tá? Então nós temos lá, na América, nós temos Nova York, que é uma das mais antigas megacidades do mundo, Los Angeles, ainda na América do Norte, Cidade do México, no México, América do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires. São Paulo é a mais antiga da América do Sul, né, das megacidades. Na África nós temos Lago e nós temos ali Lagos, na verdade, né, e Kinshasa. Temos na Eurásia, Istambul, Moscou. Na Ásia, o Cairo, Karachi e outras tantas, que eu não vou falar todas, senão eu vou passar a noite só falando das megacidades da Ásia, que hoje nós encontramos mais cidades hoje nesse crescimento exacerbado. Mas dito isso, de acordo com o mapa, um continente teve o maior acréscimo de megacidades no século XXI. Esse acréscimo é explicado principalmente pelo seguinte processo social ocorrido nos últimos 50 anos. Vamos lá, vamos entender um pouquinho. O que faz uma cidade crescer? O que faz as cidades crescerem? Não é uma cidade, né? Quando São Paulo se tornou megacidade, não foi só São Paulo que cresceu no Brasil. As cidades estavam em crescimento. Claro que algumas cidades atraem mais população. São polos de atração populacional. Isso vai mudando também ao longo do tempo. Por exemplo, hoje, no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro não são os principais polos atrativos populacionais. Hoje as cidades médias começam a atrair mais população, porque mudou também o ritmo. Mas como eu falo de uma transformação de um continente, ou seja, quer dizer que esse continente, ou esses continentes estão passando por uma transformação que faz com que a urbanização aumente. Deu para entender? Então esse acréscimo é explicado pelo quê? Vamos lá. Mecanização agrícola, crescimento industrial, aumento da fertilidade ou modernização da telefonia. Coloca no chat qual você marcou. A mecanização agrícola ela é importante para a cidade crescer. Só que ela vem depois de outro elemento. Porque, de fato, quando o campo moderniza, nós temos o chamado êxodo rural. Você perde a mão de obra. Porém, para que isso aconteça, eu tenho que ter um outro fenômeno acontecendo anteriormente à modernização. Senão não moderniza. Crescimento industrial, guarda aí. Aumento da fertilidade. Se você assinalar essa, quer dizer o seguinte, a cidade cresceu só porque as pessoas tiveram mais filhos. E essa é a tendência mundial hoje. Demografia, a gente já estudou um pouquinho de demografia, hein? Já estudamos demografia. A população mundial hoje, ela até cresce, mas não vivemos mais uma explosão demográfica, igual observamos ali nos séculos anteriores. Hoje o crescimento é mais comedido. Em alguns países, inclusive, né, que já passaram por todo esse processo, começa a existir a estabilização demográfica e o decréscimo demográfico. Nem vou falar da D. Modernização da telefonia faz crescer a cidade. Falar mais do telefone faz crescer a cidade, né? Essa aí é para você... Ganhou de bônus, né? Bônus assim, não é essa. Eu elimino. Mais rápido para responder. Professor, depois disso, qual é a correta? Professor, o senhor não enrola demais para falar. Eu estou explicando o conteúdo. Eu sei que você fica impaciente do outro lado, mas eu estou aqui para explicar o conteúdo para você. E sim, né? O que explica isso é o crescimento industrial. Lembrando, antes da mecanização agrícola acontecer, eu preciso que a industrialização também aconteça. Porque a industrialização também será um atrativo populacional. E ela é o principal atrativo populacional para as grandes cidades. É por isso que São Paulo, no Brasil, foi a primeira megacidade. Porque a região ao entorno de São Paulo, a cidade de São Paulo, se industrializou muito mais rapidamente que as demais cidades brasileiras. Não que não tenham indústria, mas no processo ela estava à frente. O que atraiu um fluxo populacional muito maior em busca de emprego e também fugindo do desemprego, fugindo das condições que o campo começou a apresentar ali naquele momento da história. E alguns lugares do mundo, se você pega na Ásia e na África, esse processo ainda está acontecendo. Pegou a ideia? Conseguiu? Tem dúvida? Manda aqui no chat, nós estamos juntos ali para conversar. Beleza, então? Vamos para a segunda questão de geografia, a 10ª do teu simulado. Essa aqui já vai exigir um conhecimento prévio. Se você leu, se você entendeu o anterior, essa aqui você acertou com certeza. Vamos lá então? Federal do Rio Grande do Sul.
Cidade global e megacidades são denominações relacionadas com o intenso processo de urbanização que acontece no mundo. São termos que se relacionam, porém não podem ser confundidos, pois explicam realidades urbanas distintas. Pessoal, cidade global e megacidade são conceitos de urbanismo, de urbanização, de geografia urbana, mas são distintas, hein? Não confunda uma coisa com a outra. As cidades globais têm importância internacional, com fluxos econômicos de bens, serviços e de capital que influenciam a economia mundial. Portanto, elas interferem em grande parte do nosso planeta. Por isso, são conhecidas como metrópoles mundiais. Já as megacidades são cidades imensas em termos demográficos, em que o conceito apresenta uma valorização quantitativa, ou seja, são cidades com rápido crescimento populacional e sem planejamento, o que fortalece problemas sociais urbanos. Professor, mas megacidade não é 10 milhões de habitantes? Não é o único conceito, tá? Então vamos lá. Cidade global ou metrópole global é uma cidade onde os seus serviços, onde a sua economia impacta não só o país, aí será uma metrópole nacional, mas também impacta as economias de outros países. Vou dar um exemplo que não está ali, São Paulo. Fica-se a discussão. São Paulo tem um sistema financeiro nacional brasileiro. É lá que está a nossa bolsa. É por lá que passa boa parte do PIB nacional. Ah, professor, mas não é na agricultura, não é na indústria que também está na Bahia, que está no Sergipe, não é na agricultura do centro-oeste, do sul do Brasil? É também. Só que o centro financeiro, ou seja, a soja, produto industrial, tudo isso gera riqueza. E essa riqueza depois é canalizada para as sedes das multinacionais e também para a Bolsa de Valores. E as sedes, as principais sedes e a principal Bolsa de Valores do Brasil ficam em São Paulo. Ou seja, boa parte do PIB brasileiro passa por lá e impacta o mundo. A Bolsa, a B3 lá em São Paulo, por exemplo, ela impacta os indicadores das bolsas estrangeiras e é impactada também pelos indicadores das bolsas estrangeiras. Deu para entender aqui? Já uma megacidade, São Paulo também é megacidade, é uma cidade que cresceu muito rapidamente. Geralmente, nesse processo do crescer rápido, ela tem dificuldade de estrutura. Professor, mas eu vi no mapa anterior que Nova York é uma megacidade. Sim, hoje Nova York é uma cidade que está mais organizada, mais estruturada. Mas se você estudar um pouquinho da história urbana de Nova York, o crescimento dela foi caótico também, com problemas de transporte, problema de segurança, problema de saúde, problemas de emprego e qualidade ambiental. O Rio Hudson, a região ali do Rio Hudson, no começo do século XX, era uma zona industrial, inclusive com abatedouros de animais, e o rio ficava vermelho de sangue, além do cheiro forte. Onde a sede de Nova York hoje, aquela região toda, era de abatedouros de animais, era indústria, de alimentícia naquela época. Então Nova York passou por isso. Com o tempo, essas cidades tendem a se estruturar. Conforme o país se desenvolve, conforme a economia se desenvolve, essas cidades vão se reestruturando. Deu para entender? Dito isso, vamos lá para a nossa questão propriamente dita. Assinale a alternativa que identifica uma cidade global e uma megacidade. Vamos lá, Nova York pode ser uma cidade global? Com certeza. Londres é uma cidade global? Com certeza. Jacarta, na Indonésia? Ih, rapaz, eu acho que não, mas você fica na dúvida, deixa ali. Roma, capital da Itália? Aí fica aquela dúvida. Havana, capital de Cuba? Não, essa a gente já sabe que não mesmo, porque não está conectada ao sistema global, Faz parte, tem comércio e tal, mas não está ligado ao grande sistema global. Então já dá para eliminar a E, ficar em dúvida na C e na D. A e B, opa, então bem. Agora vamos falar sobre uma megacidade. Genebra. Não, Genebra não é uma megacidade. Genebra é uma cidade europeia, grande, mas não uma megacidade. Tanto é que naquele mapa anterior que podia ajudar você, não parecia nenhuma megacidade. Lagos. Se você olhar no mapa anterior, breve ela vai ter 10 milhões de habitantes. Já é uma megacidade pelo seu crescimento. Então é megacidade. Vamos eliminar as outras? Atenas não é megacidade, cidade europeia. Lisboa é europeia. E Cairo já não entrava ali. Percebeu que dá para eliminar?
Dá para eliminar? Então, a correta é a B. Londres como uma cidade global, ou uma metrópole global, a Bolsa de Londres, sistema financeiro londrino é muito importante para o mundo, e Lagos, que é uma cidade que está crescendo rapidamente no continente africano e em breve atingirá inclusive os 10 milhões de habitantes, né, para completar ali o conceito total de megacidade. Fácil, hein? Interpretação, eliminação, técnicas que você aprende aqui conosco no Chave do Enem. Tá com dúvida? Coloca no chat. Aliás, manda um oi no chat de qual colégio você está falando, de qual cidade você está falando. Melhor que colégio, de qual cidade você está falando. Manda lá um abraço que o pessoal do chat vai interagindo com vocês. Vamos então para a nossa terceira questão da noite, a 11ª questão do teu simulado. Unilago. Com o processo de urbanização brasileira, desencadeado a partir do final do século XIX e início do século XX, inúmeras metrópoles surgiram. Desde então, sobre as metrópoles, considere as afirmativas a seguir. Então agora nós vamos falar sobre metrópoles. Lembrando que o seu livro, a sua apostila, também traz esses conceitos. E aqui nós vamos contextualizar também a realidade brasileira. 1. É considerada uma metrópole, uma cidade principal que constitui um centro econômico, político e cultural? Metrópole é a cidade principal, que ao redor dela orbitam cidades satélites que são atraídas por elas, né, por essa metrópole, por essa cidade principal, ser um centro econômico, político e cultural. Isso está certo ou está errado? Vem aqui no chat, participa comigo. 2. Uma metrópole forma uma área conurbada, ou seja, uma extensa área urbanizada que ultrapassa os limites territoriais dos municípios. Bom, conurbação, que também tem na apostila, tudo aqui tem na apostila, essa apostila de vocês é maravilhosa, estude, aproveite ali, hein? Conurbação é quando dois tecidos urbanos, ou seja, as estruturas de duas cidades, se juntam. Então as cidades vão crescendo, próximo à metrópole, as cidades costumam também crescer, a metrópole cresce mais, mas as cidades ao redor, quanto mais próximo, inclusive, maior a tendência dela crescer, ela vai crescendo até que se junta. Literalmente, uma rua de uma cidade conecta com a outra. De um lado da rua, município A, do outro lado, município B. Não quer dizer que um município deixa de existir. Cada um segue tendo seu próprio prefeito, Câmara dos Vereadores, serviços públicos específicos. Mas agora, o tecido urbano, as ruas, a malha da cidade está unida. Isso é conurbação. Será que metrópole cresce assim? Tem alguém de alguma metrópole? São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, eu sei que até Belém, né, tem lá a conurbação, estive lá há algum tempo. São Luís do Maranhão, cidades bem próximas ali. Tem alguém que mora numa metrópole e já vivenciou isso? É verdade aí que nessa cidade onde você está, uma rua continua na outra cidade? Coloca no chat, vem participar comigo, porque a geografia também faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E aí, é verdadeiro ou falso? Coloca no chat, hein? Vem comigo. 3. As metrópoles são consideradas cidades planejadas, o que permite uma melhor fluidez no fluxo de pessoas e de cargas. É obrigatoriamente. Metrópole é um conceito atrelado invariavelmente à cidade planejada? Eita! Será que toda metrópole é planejada? Não quero dar resposta agora. Vamos lá. 4ª afirmativa. A metropolização de São Paulo ocorreu devido às mudanças da capital do país no século XIX? Que loucura é essa, irmão? Que loucura é essa? O que faz crescer a cidade mesmo? Você ali que já teve essa aula, que já está careca de saber, a urbanização aumenta conforme aumenta a industrialização e não está atrelada à mudança de capital. Porque sim, teve a mudança de capital de Salvador para o Rio de Janeiro, que fica perto de São Paulo, mas não foi esse fato que fez com que a metropolização é muito além do crescimento da cidade, né? Então essa que eu já dei, né, para você é falsa, mais falsa que nota de R$250. Eu ia falar de 200, mas eu lembrei que existiu um momento que foi emitida a nota de R$200. Você tem? Você coleciona? Se coleciona, me avisa aí, hein? Eu coleciono também. Vamos lá. Então, quais são as corretas? Corretas 1 e 2. Somente 1 e 2. Tá? A 3 está errada porque realmente não há
obrigatoriedade ou não está atrelado à metrópole ser uma cidade planejada. Cidade planejada é um conceito urbanístico, onde a cidade surge a partir do planejamento prévio. Ok? E o último, já expliquei por quê, né? Essa afirmativa 4 estava realmente para você mandar embora e não ter nenhuma dúvida. Muito bem, estão acertando, estão indo bem? Coloca no chat, participa aqui com a gente. 12ª questão de geografia. Agora nós estamos saindo um pouquinho de urbanização, parece que minha dicção hoje está meio falhando, estamos saindo um pouquinho da urbanização e vamos para indústria. Já estamos entrando no segundo módulo da apostila, eu vou trabalhar só o comecinho dele, tá? Depois a gente vai na próxima aula nossa, no próximo encontro, vamos trabalhar o restante do módulo 1, do módulo 2, aliás, e do módulo 3 da apostilinha, beleza? Vem comigo então. O avanço da 4ª Revolução Industrial, ou da Indústria 4.0, pode parecer esse termo, está produzindo alterações em diferentes dimensões da sociedade. Dentre os impactos, observam-se as transformações no processo produtivo, somadas a transformações nas formas de trabalho, bem como as formas de emprego. Sobre a relação entre 4ª Revolução Industrial e a divisão do trabalho, é incorreto afirmar que, lembrando que isso aqui é de vestibular de federal, hein? Universidade Federal de Roraima. Um dos resultados do avanço da Revolução 4.0 é a emergência de trabalho por e para plataformas digitais que vem promovendo aquilo que está sendo chamado de uberização do trabalho? Então aqui a afirmativa A diz o seguinte: uma das vertentes, um dos resultados da Revolução 4.0 é que o trabalho digital, o trabalho através de aplicativos, o trabalho não só remoto, mas através de plataformas digitais, vem criando uma nova relação trabalhista. Por exemplo, motoristas de aplicativos, motoristas de entrega, né? ou aplicativos de entrega, aplicativos de venda B2B e por aí vai. Isso é uma categoria nova através da 4.0? Não sei. Você sabe? Quer dizer, eu sei, mas não vou falar para você. Você marcaria essa como incorreta ou correta? B. O uso ampliado da inteligência artificial pode ampliar a divisão internacional do trabalho, cujos resultados podem aumentar as distâncias entre as nações, sobretudo aquelas mais pobres e tecnicamente atrasadas? Bom, de fato, a indústria 4.0, ela tem, dentre os pilares da sua existência, a inteligência artificial. Não estou falando de ChatGPT, não. ChatGPT chegou agora, Gemini chegou agora, Copilot chegou agora. Inclusive, hoje eu estava testando uma inteligência artificial que faz música. Eu digito lá o que eu quero, ela compõe a música para mim, ela faz o arranjo, a letra e grava para mim. Eu não estou falando dessa inteligência artificial que nós usamos, estou falando da inteligência artificial atrelada à produção, atrelada à máquina. Só que para que isso funcione na indústria, eu preciso ter uma alta aplicação de tecnologia. A indústria ela vai ter que ter agora muito mais desenvolvimento tecnológico. Será que isso vai ser desigual entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, aumentando ainda mais a distância na divisão internacional do trabalho? Será que é isso? Está certo ou está errado? Do ponto de vista trabalhista, a flexibilidade permitida pelo uso intenso de tecnologias informáticas está produzindo alterações nas relações de emprego, que igualmente tendem a ser mais flexíveis, onde o foco está mais na produtividade do que no tempo de trabalho empregado. Então está dizendo o seguinte: dentro desse contexto, lembrando que a gente não vive todos dentro do contexto 4.0, tá? Quem já está, a indústria que está, a empresa que está no contexto 4.0, ela prima hoje muito mais para que o seu trabalhador, para que o seu empregado produza, do que fique cumprindo carga horária, mesmo que seja improdutiva. Isso é facilitado pelas ferramentas digitais que permitem a pessoa produzir, deu conta, acabou o trabalho dele. Isso é verdadeiro ou falso? D. Outro impacto está na relação com a representação sindical, visto que há uma tendência à pulverização dos sindicatos, à fragmentação dos trabalhadores e ao enfraquecimento das ações coletivas. Então, dentro desse contexto da indústria 4.0, como as relações são mais distantes, será que isso vai enfraquecer a unidade dos trabalhadores, a questão sindical?
E E, as atuais transformações produzidas pelo intenso uso de tecnologias que está reformulando o mundo do trabalho é resultado do movimento a partir da década de 30, onde naquele momento as grandes indústrias foram gradativamente incorporando microeletrônica e a conectividade em rede ao sistema produtivo. E aí, qual é a incorreta? Essa questão eu coloquei para trazer dúvida mesmo, que todas parecem muito próximas, parecem bem próximas ali de ser verdade. Qual você marcou? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Colocou no chat, vem comigo no chat, participa aqui, cara. Estamos aqui para ter esse bate-papo. Eu queria que você estivesse à minha frente, mas é difícil juntar o Brasil todo aqui, ao vivo e por demanda. Mas vamos lá, é a E, tá? Bom, vamos lá. Na década de 30, nós ainda não trabalhávamos esse conceito. Esse conceito ele vai ganhar força a partir dos anos 50 e, sobretudo, dos anos 70. Inclusive, quando a ideia de conectividade vai ganhar força. Lembrando que a internet foi criada oficialmente ali no final dos anos 60 e começo dos anos 70. E o toyotismo, é a partir do toyotismo, o desdobramento dele, que a indústria 4.0 vai ter o seu ponto de apoio. Lembrando que o toyotismo é dos anos 70 também, lá no Japão. A robotização começa a ganhar força, mas não, a robotização sozinha não é a indústria 4.0. Ela precisa do data center, do big data, da inteligência artificial, do IoT, da internet das coisas para funcionar. A IoT é a conectividade. Isso é muito mais recente. Deu para entender? O restante, de fato, é algo que está em curso, está em marcha. Lembrando que a indústria 4.0 ainda está em processo de transformação da sua abrangência geográfica, da sua abrangência social, mas é uma tendência sem volta hoje no contexto socioeconômico mundial. Beleza, então? 13ª questão, ainda trazendo esse contexto. Galera, indústria 4.0 está na moda cair em vestibular. Está na moda ser discutido, por isso que eu estou colocando aqui no nosso chave do Enem para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso, tá? Então nós temos ali um gráfico, que traz as 4 ondas da Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, terceira, quarta, e ali a complexidade dela, tá? Então nós vamos ter a complexidade e vamos ter o tempo. A primeira Revolução Industrial ela foi muito mais mecânica, o surgimento da máquina a vapor, o uso do carvão, foi o que impulsionou a primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial já vem a eletricidade, já vem o petróleo, o aço e o ferro ganham destaque. Na terceira Revolução Industrial, principalmente na segunda etapa dela, já no século XX, na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, vem a eletrônica, vem a automação, aquilo que vai dar origem, a robotização que nós conhecemos hoje. A internet surge ali. E agora a Revolução 4.0, a quarta Revolução Industrial, ela é muito mais ampla, porque não é só o robô, não é só data center, big data, IA, IoT. Também entra a biotecnologia, nanotecnologia, as plataformas digitais, as conexões cada vez mais rápidas. Inclusive o 5G, que é uma coisa que está chegando aos poucos a todos os rincões do Brasil, 5G já foi pensado para a indústria 4.0. 5G foi pensado para que as máquinas pudessem conversar entre si de uma maneira muito mais rápida. Existe uma banda de 4G específico para o setor industrial. Uma banda de 5G, aliás, acho que eu falei 4G, Uma banda de 5G específica para a indústria, para que a indústria 4.0 possa, de fato, ser implementada. Porque tudo dentro da fábrica precisa conversar entre si e rearranjar a produção. Vamos agora para a questão. A complexidade técnica que caracteriza a quarta Revolução Industrial abarca a. O sistema de energia é capaz de elevar a produtividade em unidades fabris. B. A elaboração de objetos técnicos que ditam novo ritmo, a produção da manufatura, manufaturas 4.0. A. Pode, é uma questão que fica em dúvida, porque a gente fala muito de energia. Precisa de energia.
Mas será que isso é o principal? A, B, já vamos eliminar. Manufatura já passou, meu irmão, já foi, já era. C, um conjunto de tecnologias capazes de integrar os mundos biológicos, físico e digital. Eita, né? Esse aqui também fica ali, bem próximo do que é. Aliás, muito próximo, bem próximo mesmo, bem juntinho do que é. D, a produção uniformizada e acessível a mercados consumidores globalizados. Isso já acontece. Isso acho que desde o Fordismo já começou a ganhar força, né? Quer produzir isso? Até quer. Mas acho que nem uniformizada e padronizada. Hoje a 4.0 ela quer personalizada. Exemplo, impressão 3D. Você vai ouvir falar muito de impressão 3D, não aquela impressorinha que a gente tem nos laboratórios maker, em casa, enfim. Estou falando de impressão industrial. E a dispensa de mão de obra para a realização de atividades mecânicas e repetitivas. E aí, qual é a principal? Lembrando que algumas afirmativas, né, remetem ao que poderia ser, mas eu quero saber aquela que de fato diz respeito à quarta revolução industrial, que é integrar o mundo biológico, físico e digital. Por isso que eu até trouxe aqui na discussão do gráfico a nanotecnologia, a biotecnologia. Por exemplo, hoje se busca remédio, na produção de fármacos, remédios, que vão atuar especificamente ali naquele ponto. Já tem até nanorobô que consegue transportar um componente químico para o lugar específico do teu corpo e liberar conforme o teu corpo necessita. Claro que tudo isso ainda é em fase de teste. Então essa integração é o grande ponto da indústria 4.0 ou da revolução 4.0. Belezinha? Vamos ler então o texto da 14ª questão, a nossa penúltima questão desta aula, hein? Considere o texto sobre a nova economia. Desde a Revolução Industrial, vem ocorrendo uma maior diferenciação entre categorias profissionais, operários, comerciantes, pequenos artesãos, camponeses, maquinistas, bancários, etc., que inicialmente compunham o perfil da sociedade industrial. Nos tempos atuais da globalização, intensifica-se a configuração de uma sociedade da informação. Estrutura-se o que alguns especialistas chamam de nova economia, ligada às novas tecnologias de informação e comunicação. Atualmente, existem milhares de categorias profissionais com os mais diversos graus de especializações e qualificação. Me perdi um pouquinho no texto. As novas tecnologias substituíram por máquinas, computadores, robôs, não apenas trabalhadores braçais, mas também outras categorias profissionais. Vem comigo aqui. Falava-se muito que a máquina ia substituir o trabalho pesado. E de fato isso aconteceu e vem aumentando cada vez mais. Porém, dentro do contexto da indústria 4.0, a substituição não acontece somente da mão de obra pesada, mas também da mão de obra qualificada. Por exemplo, a inteligência artificial hoje está começando a ajudar a auxiliar advogados na criação de peças jurídicas. Não que o advogado deixe de existir, mas toda aquela equipe que trabalhava em cima disso vai sendo diminuída. Então eu vou diminuindo a quantidade de pessoas trabalhando com uma peça jurídica, por exemplo. Na medicina, a tendência é que a IA consiga fazer diagnósticos, ou seja, existem médicos que trabalham só com diagnóstico e a demanda será menor, não vai deixar de existir. Outro exemplo, profissões que já existiram e deixaram de existir. Você sabia que no século XIX a iluminação pública era feita por lampião a gás ou a querosene? Então existia uma pessoa que trabalhava somente para acender e depois apagar o lampião. Era isso. Depois veio a lâmpada elétrica. E existia uma pessoa para ligar uma série de postes e depois desligar. Foi inventada uma pecinha pequena. Uma pecinha pequena que fica em cima do poste, em cima da lâmpada ali, que é um sensor fotoelétrico, que acabou com essa categoria de trabalho. No próprio banco, jovem, você, meu querido jovem, não sabe o que é pegar uma fila de banco, não sabe o que é pegar fila de banco. Ah, professor, já fiquei 1 hora no banco. Ah, meu jovem, você não sabe, mas quem tem cabelo branco ou não tem cabelo igual o professor aqui, já pegou 4, 5 horas de fila no banco, porque tudo era feito no caixa físico do banco. Depósito, consulta, transferência, aplicação era feita ali. Com o tempo, o computador chegou, o celular chegou, agora a gente faz tudo pelo aplicativo, a transferência imediata. Diminui a quantidade de bancários, as vagas diminuíram. Isso é uma tendência conforme a tecnologia avança. Dito isso,
A mencionada substituição do trabalho de profissionais devido às novas tecnologias provoca o seguinte efeito socioeconômico. Qual você marcou? Qual você marcou? Terceirização, empreendedorismo, desemprego estrutural ou conjuntural? A, B, C ou D? A, B, C ou D? A, B, C ou D? É a C. Deixa eu explicar. Terceirização é quando eu pego uma parte do meu trabalho e terceirizo a alguém. Por exemplo, eu sou dono de uma loja de roupa, só que eu não quero que os meus trabalhadores, meus funcionários gastem tempo fazendo a vitrine. Eu terceirizo uma empresa, uma pessoa para fazer a vitrine. Ou seja, não substituir por tecnologia. Empreendedorismo não é substituição. Claro que mudanças geram oportunidades de empreendedorismo. Quem chega primeiro senta na janela. Mas não é o caso da substituição da mão de obra. Substituir mão de obra por máquina é desemprego. Aí tem dois, mas por que não podia ser o conjuntural? Desemprego conjuntural é um desemprego gerado por uma situação. Conjuntura é situação. Geralmente, o desemprego conjuntural é porque é uma época que não produz tanto na indústria, depois volta a produzir. É uma época de crise, ou seja, o desemprego aumenta, mas depois ele pode ser revertido. Não fecha aquela área de trabalho, diferente do estrutural. O desemprego estrutural é porque a estrutura produtiva muda e aquela função ou deixa de existir ou é bem reduzida. A quantidade de pessoas trabalhando é reduzida drasticamente. E por isso, então, o correto é C de Cristo, desemprego estrutural. Belezinha? Vem comigo, então. Vamos para a próxima. PUC Paraná. O mundo industrial está passando por uma revolução. Por muito tempo, pensou-se que a evolução tecnológica, especialmente aquela relacionada à internet, afetaria apenas os setores que processavam informações. Isso é verdade. Nós pensávamos que antigamente só dados iriam passar por uma revolução. Porém, vamos lá. Não mais. Estamos vivendo uma revolução industrial, uma nova revolução industrial, provavelmente mais radical que qualquer mudança que a humanidade viveu anteriormente. O Fórum Econômico de Davos, que junta as maiores economias deste ano, chamou a atenção de quarta revolução industrial, ou indústria 4.0. As tecnologias que impulsionam essa ruptura são tão diversas como inteligência artificial, robótica, internet das coisas, impressão 3D, veículos autônomos, nanotecnologia, biotecnologia, novos materiais, estocagem de energia, etc. O Brasil tem uma chance única de pular etapas da sua posição competitiva, se concentrar seus esforços de inovação nessas novas tecnologias e não em mudanças incrementais como tem feito até agora. Vem para cá comigo. O texto diz o seguinte: a Revolução 4.0 ela é disruptiva, quebrou o paradigma. Não é um caminho de melhoria da 3.0, não. A tecnologia deu um salto de tal forma que nós precisamos reinventar o espaço da fábrica. Se você visita uma fábrica de carros tradicional e uma 4.0, não é um processo simples de melhoria, é um processo de ruptura total, é disruptiva. E o texto diz o seguinte: o Brasil ele pode parar de ficar enrolando e dar um salto. É a chance, lembra que eu falei para vocês, quando tem uma mudança, a chance de empreendedorismo. E o que seria necessário para o Brasil dar esse salto? Vamos lá então ler as alternativas. Se o poder público seguisse o que foi discutido no Fórum Econômico de Davos. A. Pesquisa na extração de petróleo em águas profundas. É isso que vai modernizar o Brasil e trazer nanotecnologia, biotecnologia, IA e por aí vai? É óbvio que não, nós estamos falando aqui do extrativismo, de uma atividade, inclusive, que está em decréscimo a longo prazo. Produz bastante petróleo, precisamos de petróleo ainda hoje, mas a mudança da matriz energética vai, com o tempo, alterar isso. Portanto, não. A atração de multinacionais ligadas ao setor automobilístico, cuidado para não confundir. De fato, o setor automobilístico está investindo em indústria 4.0. E sim, chegando indústrias novas de automóveis no Brasil, vai trazer tecnologia, mas a tecnologia não é nossa. A gente ainda vai ter que pagar os royalties pela tecnologia 4.0 da Alemanha, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, do Japão, da China. Então, não traz esse avanço estrutural ao Brasil. Traz um emprego, é legal, tal, mas não é isso.
C, criação de empresas reguladoras, regular mercado. Isso atrapalha, já para aqui, isso já atrapalha mais do que ajuda. Então já manda embora. Lançamento de novos satélites de segurança com o objetivo de fiscalizar a região amazônica e impedir a biopirataria. Isso é legal, isso é bom, que faça. Mas não tem nada a ver com a indústria 4.0. Ah, professor, mas tecnologia de satélite. O Brasil produz satélite, meu querido aluno, lá no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no INPE, desde os anos 70, dos anos 80. Desde os anos 80 o Brasil lança satélite. E ela não é ela que vai conseguir difundir isso. Ela é importante, mas não é ela que vai difundir isso por toda a economia nossa. E a atração de empresas de alta tecnologia vinculadas às universidades locais. Aí sim, eu posso trazer indústria de carro, de alta tecnologia, mas eu tenho que investir para que se forme no Brasil mão de obra altamente especializada. Não estou falando de especializada, estou falando de altamente especializada. Essa mão de obra, ela é fundamental. E quando você traz essa indústria e investe em pesquisa, a tecnologia é nacional. A tecnologia fica conosco. E por isso que essa é a alternativa correta. E aí, mandou bem? Mandou bem? Gostou do Chave do Enem? Gostou do nosso conteúdo? Espero que sim. Coloque aqui nos comentários a sua impressão também. Estamos encerrando. Espero você daqui a um mês em Geografia, mas semana que vem estou de volta apresentando Chave do Enem de linguagens. Agora você pode descansar. Aproveite para cuidar da sua saúde. Cuide de quem você ama. Não esqueça de ler a Bíblia, de se preparar para o dia de amanhã. E forte abraço. Até mais.